Opa, desenhista, você mesmo, com 150 abas de referência sem usar nenhuma, e tem preguiça de se inscrever clicando num botão. Bora corrigir as artes que os inscritos me mandam no Discord. Inicialmente, vou começar por esse desenho que foi feito pelo Link. Ele tá no estilo de mangá e tá muito bem feito. As poucas alterações que eu vou fazer aqui são mais no quesito de estrutura do rosto, como por exemplo, o alinhamento do queixo e os elementos do rosto que não estão acompanhando ele. Pra quem não sabe, uma maneira de você ver se o rosto ele tá alinhado com o resto da cabeça é só olhar se esses elementos estão na mesma linha reta do queixo. É claro, isso vai variar por causa da variação de tamanho e volume, como por exemplo, se você vira um rosto um pouquinho pro lado, como é o caso desse desenho, o nariz ele vai ficar um pouquinho mais projetado pra frente. E por isso ele tá um pouquinho ao lado da boca. Eu também inverti o desenho e percebi que a orelha ela tava muito pra trás, então eu só apaguei, porque nesse caso aqui, nesse desenho, sim, ele seria coberto pelo cabelo. Olha o antes e olha o depois. Desenho muito bonito, agora vamos pro próximo. Essa artezinha aqui foi feita pela Sol-chan e ela tá muito bonita com a pose bem natural. É sério, o trocadilho não foi por causa das flores. Os errinhos de estrutura que eu vi nesse desenho são relacionados aos ombros e às mãos da personagem, onde eu não sabia se ela era dessa maneira ou se era falta de detalhamento nas mãos mesmo. Então de início eu fui corrigindo os detalhes de anatomia do personagem pra depois eu adicionar os detalhes sobre o sombreamento, pintura, etc, que é o que eu tô fazendo agora, dando destaque um pouco mais vivo nas cores, nas dobras da roupa e nas variações de tonalidade da pele. O cabelo eu senti dificuldade pra alterar porque a maneira que ele foi desenhado fica difícil pra eu fazer alguma coisa com um brush mais hard. E no rosto, eu fiz algumas pequenas alterações no queixo, adicionei um narizinho e fiz um sombreamento saindo ali da parte onde tem as flores. Isso cria uma sombra projetada ali saindo pra parte dos olhos que tampa eles. Não que seja o caso desse desenho, mas caso você faça isso pra esconder os olhos porque você ainda não sabe desenhar, aconselho que pare, porque mesmo que você desenhe errado, é justamente esse fator de errar que vai fazer você aprender mais pra frente. Mas olha o resultado das alterações que a gente fez, o antes e o depois. Tá muito bonito, agora vamos pro próximo. Esse desenho aqui foi feito pela Isa Yaya, e ele tá muito bonito e eu passei 500 horas tentando falar esse nome. Pois é, Alan, não é só você que tem problema de dicção. Essa arte tá muito bonita, mas temos um problema de colocação aqui do nariz e da boca em relação ao rosto. Primeiramente o nariz que tava muito alto, ele tem que dar um espaçamento de pelo menos um olho de distância da parte dos olhos. E outro errinho foi no quesito da boca. Primeiro eu deixei o traço mais dinâmico com as bordinhas um pouco mais grossas, e depois eu diminuí a largura da boca, deixando ela em relação aos dois cantos dos olhos em cima. Adicionei mais alguns detalhezinhos, como a variação de soft edges ali na parte do rosto, e também o lábio superior ali da boca. Olha a diferença de colocar os elementos do rosto de maneira alinhada, o antes e o depois. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Essa arte aqui foi feita pela Luca, inclusive ela organizou os temas do evento do Inktuber. Tá muito bonita e é uma personagem do nosso canal, que é a Emika. Vamos pros errinhos aqui, onde a gente tem um pequeno desalinhamento, por assim dizer, na parte dos ombros. O que rola é que o braço que tá por baixo, ele empurra o braço do outro lado pra cima. E esse braço que deveria estar com o ombro mais levantado se fosse na lógica. Mas os dois podem ficar alinhados. Então você teria duas opções aqui pra alteração. De ou abaixar o ombro que tá mais levantado e levantar o outro que tá mais abaixado, ou de alinhar os dois. Eu escolhi alinhar os dois mesmo. De resto foram pequenos polimentos de traço, mas coisas que passam despercebidas normalmente. Mas eu evitei por completo alterar o estilo da arte. Agora aqui tem um antes e o depois, só alteraçãozinha ali na parte do ombro. O próximo desenho aqui é tradicional e foi feito pela Kai. Ele tá muito bonito e aqui eu vou passar umas ideias sobre tecido. Quando temos uma roupa, um tecido, etc, onde uma parte só é dobrada, em geral essa parte dobrada ela vai perdendo a força conforme ela vai avançando pelo tecido. Então nesse exemplozinho que eu tô mostrando na esquerda, como vocês podem ver, ele vai perdendo a força que a gente fez ali do início. Então no início vai ficando mais forte e no final ele vai ficando mais reto. E eu falo isso porque ali na saia a gente tem um pequeno errinho de no final ela tá super levantada pra cima, enquanto o resto da saia em si mal se mexe. Assim parece que o tecido não interage em si por completo, só na pontinha onde tá dobrado. Assim a gente ajusta essa ideia da física no tecido e também eu ajustei a parte ali da perna que tava um pouquinho pequena. Apenas usei a ferramenta ali, selecionei e arrastei ela um pouquinho pra frente. Olha o antes e olha o depois, essas pequenas alterações já fizeram a diferença. Vamos pro próximo. Essa arte aqui foi feita pelo Drawer e cara, isso tá muito bonito. E eu vou passar uma dica sobre cabelo. Não só eu, como muitos desenhistas falam que desenhar todas as linhas do cabelo nem sempre combinam. Então é muito mais fácil você usar um brush mais duro, mas seguir o formato do cabelo da maneira fluida, né? Puxando as mechas como se fosse várias mechas grandes. Depois você pode adicionar um brush de linhas ali pra dar uma variada no formato do cabelo, ou até mesmo indo fazendo isso manualmente. Eu sigo uma regrinha própria que não necessariamente vocês precisam seguir, que é sempre usar 3 tons pro cabelo, um da highlight, um do meio tom e um da parte da sombra. Esse é o mínimo que eu uso pro cabelo ter variedade de tom. Além disso tem a sombra e a luz, que eu adiciono depois acima. Eu já tinha falado sobre o highlight, mas era uma variedade de tom do próprio cabelo. Aqui nos olhos eu queria dar um destaque. Eu não sei se o Discord enviou a imagem com baixa qualidade ou se foi você sem querer, tudo bem, mas enfim.
Os olhos, quando eles estão bem destacados, eles dão um brilho muito maior pro rosto e pro resto do desenho inteiro. Na verdade, a maioria dos elementos do rosto fazem isso, mas normalmente quando a gente tem os olhos ali visíveis ou abertos ou desenhados de maneira comum, eles sim são o maior destaque ali na primeira perspectiva. Deixa os olhos nítidos e o desenho vai ficar mais nítido também. Olha o antes e olha o depois. Desenho muito bonito, vamos pro próximo. Essa arte aqui foi feita pelo Kei, eu tinha falado Kai na outra arte, tá? Então não confunda, eu me confundi. Mas enfim, ela tá muito bonita e a gente tem um pequeno probleminha aqui no quesito da estrutura do corpo. Mesmo que a personagem fosse gordinha, o pescoço dela tá muito largo e o trapézio tá muito alto. E a primeira impressão faz parecer que a personagem que tem o tom mais delicado seja bombadona. Mas só de afinar um pouquinho aqui a gente já resolve esse problema, então não tem dificuldade nenhuma. Aumentei o olho direito um pouquinho pra baixo pra ele ficar igual ao outro olho da esquerda. Polei um pouquinho as alterações que eu já tinha feito ali em relação ao trapézio. E essa parte geral foi detalhes mais básicos. Dá pra ver também uma linha um pouquinho mal aplicada ali em relação ao pulso da personagem, ali na divisória da mão e o antebraço. E falando no braço, a gente tem um pequeno errinho ali à esquerda, né? O braço dela tá engrossando quando chega no cotovelo, ele deveria afinar pra aumentar um pouquinho quando chegasse no antebraço. Então eu ajustei ali, é um pequeno errinho, mas é facilmente consertável. Olha o antes e olha o depois. Pequenas alterações já fizeram uma grande diferença no desenho. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Esse desenho aqui em grayscale, ou seja, escalas de cinza, foi feito pela Offer. Isso aqui tá incrível. Vamos dar aqui uns retoques no quesito de estrutura só na parte em relação ao olho, onde o olho da direita que ele tava um pouquinho menor que o outro, ele tava um pouquinho mais baixo. E de estrutura foi só isso mesmo. De resto eu adicionei detalhes com soft edges, já que o grayscale só estava com hard edges. Me sinto um Duolingo ambulante. Eu não fiz alterações no cabelo por dois motivos, um porque isso não é cabelo, são cobras, e dois porque dá a entender que ele não terminou a arte. Então eu só ajustei um pouquinho ali da sobrancelha e pintei ela também. Eu sou muito fã desse tipo de pintura mais blocada, onde você vê as diferenças ali do pincel que você passa, um pincel mais duro. Então eu peguei aquelas partes onde eu adicionei soft edges e dei uma variada nelas com os pincéis mais duros também. Meio que evitando de tirar a essência da sua pintura que você tinha feito antes. Claro, em grayscale. E se você terminar, manda lá no grupo pra gente ver. Olha o antes e olha o depois. Pequenas alterações já fizeram uma diferença legal aqui no desenho. Primeiramente, no quesito de estrutura, eu rotacionei à esquerda o olho. Além disso, aumentei a parte dos cílios superiores, já que eles estavam um pouquinho menores do que o do outro olho. E a partir daqui, eu comecei a detalhar a íris, dando ela um pouquinho mais de peso, já que o desenho em si já estava bem detalhado, mas os olhos eles estavam bem fraquinhos, por assim dizer. E mesmo que o olho do seu personagem seja branco ou não tenha nenhuma informação, se ele não for nítido ali no desenho, o resto do rosto ele fica um pouco vazio. E acaba que fica faltando algo para dar impacto visual ali no seu desenho, na parte do seu rosto, etc. E olha o antes e olha o depois. Poucas alterações aí de estrutura, a maioria foi detalhezinhos que você ainda pode adicionar no seu. A arte é muito bonita e vamos para a próxima. Sim, é um furro. Essa arte muito bonita foi feita pelo Shadowcat, e cara, isso aqui tá muito bom, principalmente na escolha de pintura, etc. Queria destacar aqui algumas partes onde você percebe a falta de separação entre os elementos, como por exemplo essa parte ali da manga da blusa, onde ela não tinha uma sombra projetada em cima da mão, e ela tava meio que sobrepondo a mão. Então eu adicionei uma luz de abatimento, fui adicionando algumas informaçõezinhas mais de detalhes mesmo e mais de variação dos brushes em relação à pintura, dando um destaque muito mais bonito. Por fim, eu também mexi um pouco nas dobras da roupa, eu deixei ali um pouquinho mais visível e mais sólido, assim não parece que a roupa inteira tá super fofa e sem nenhuma variação. E olha só o antes e o depois aqui, com poucas alterações que a gente fez, mas que já mudaram muito a cara e o corpo do desenho, ou do furro. Esse foi o vídeo, muito obrigado pelos 200 mil inscritos.